Fala galera do canal Nosso Estilo é Cristo, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Gui e de início eu quero pedir que Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra que vocês vão escutar por esses minutos à frente venha edificar a sua vida e venha transformar a sua vida no nome de Jesus. Hoje, o texto que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 1 do livro de Daniel. Peço que vocês acompanhem comigo a leitura. Capítulo 1 do livro de Daniel, no verso 3, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são vossos iguais? Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta-te, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te ajas com os teus servos. Verso 18. E ao fim dos 10 dias, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E nesse texto do capítulo 1 de Daniel, eu queria destacar algum ponto com vocês. O primeiro ponto está no versículo 7 e fala de identidade. Assim que eles chegaram na Babilônia, o chefe dos eunucos quis mudar a identidade deles. E por um acaso isso tem acontecido nesses dias que vivemos. O mundo tem tentado mudar a nossa identidade. Tem tentado mudar a identidade que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. O segundo ponto está no versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Aqui nos fala de posição, decisão e opinião. Daniel e seus amigos sabiam quem eles eram em Cristo. E por isso decidiram não se contaminar com a porção do mundo que o rei determinou para que fosse servido para eles. Então, temos o segundo ponto aqui, um ponto que necessariamente tem que estar em atividade nas nossas vidas. Decisão, opinião e posição. Saber quem somos em Cristo, saber o que a Bíblia diz que nós somos e saber o que Deus pensa de nós. O terceiro ponto que eu queria destacar com vocês está no capítulo 9, que diz assim: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aqui nós temos um momento onde a bondade de Deus e o agir do Espírito Santo começa a agir na vida de Daniel. Então isso acontece com nós também. Quando sabemos a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, nós temos decisão, nós temos opinião e uma posição, pode ter certeza, a bondade de Deus e o agir do Espírito Santo vai acontecer na sua vida. Não tenha dúvidas disso. Após desfrutar da bondade de Deus, o agir do Espírito Santo toma a vida de Daniel de uma maneira tão maravilhosa que faz com que Daniel tenha um espírito de ousadia. E Daniel faz uma proposta para o chefe dos eunucos, dizendo que para ele fazer um experimento de 10 dias, dando apenas legumes e água para Daniel e seus amigos. Aqui eu destaco que as especiarias do rei fala de coisas agradáveis aos nossos olhos, que fazem aparentemente bem.
Porém, no fundo, nós sabemos qual que é o fim delas. São coisas mundanas, que não fazem nada bem para nós. Já os legumes e a água falam de coisas naturais, falam de crescimento espiritual, fala de participar de células, fala de participar de cultos, fala de orar, fala de abrir a Bíblia e ler a Bíblia. E daí Daniel decide fazer esse teste. E no final dos 10 dias, nós temos uma surpresa. O verso 15 nos diz da provisão e do cuidado de Deus. Acompanhe comigo. Verso 15 do capítulo 1 de Daniel. E ao fim dos 10 dias, pareceram-se os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comia a porção do manjar do rei. A provisão e o cuidado de Deus vai alcançar a sua vida, jovem, adolescente, que sabe a sua identidade, que tem uma decisão, que desfruta da bondade de Deus, que deixa o Espírito Santo te encher de ousadia. E a provisão e o cuidado de Deus vai te alcançar em todos os dias da sua vida. E para finalizar, o verso 18 nos diz assim: e ao fim dos 10 dias, em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. O Senhor, Deus de Israel, vai honrar a tua vida, jovem e adolescente, vai te colocar em posições de destaque. Ele só quer o seu sim. Não fique de fora, desfrute dia após dia da presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço a todos. Eu sei que sempre esteve aqui.